pessoal, tudo bem com vocês? Que todos estejam na paz de nosso Mestre Jesus. Vamos hoje conversar sobre o tema o medo e seus vários aspectos, que está presente no livro O Despertar do Espírito, de autoria do espírito Joana de Ângeles, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles nos diz que todos temos o instinto de conservação da vida, e isso nos propele naturalmente a ter receios acerca de tudo que pode se apresentar como ameaçador e desconhecido em nossa vida. Todos nós temos necessidade de segurança e, portanto, muitas vezes temos medo do imprevisto, de perder o controle das situações. O medo é, portanto, um fenômeno íncito a todos nós e pode advir de experiências anteriormente vivenciadas que estão presentes no nosso inconsciente coletivo e também no inconsciente pessoal, de transtornos psicológicos, dos nossos atavismos ancestrais, de ansiedades que foram mal contidas e também de convivências perturbadoras que geram impacto em nossa existência. Assim, o medo pode ser uma manifestação normal e também patológica, quando nos traz alterações fisiológicas e emocionais que geram pavor. Isso vai ter algum tipo de impacto em nossas vivências, com graves consequências no comportamento. É muito importante, nos diz a benfeitora espiritual, que possamos ter o reconhecimento acerca do medo, pois assim nós teremos mais facilidade de enfrentamento e de controle. O ato de negar, de mascarar o medo, gera mais sofrimentos e efeitos perturbadores, podendo inclusive culminar em colapsos nervosos. Então, as situações difíceis exigem de nós, primeiramente, uma postura de serenidade, para que nós possamos discernir, decidir acerca da melhor escolha, daquilo que pode beneficiar a nossa existência do ponto de vista espiritual. E também precisamos do valor moral para o enfrentamento de situações afligentes. O medo pode ter causas reais e também causas imaginárias, que trarão os mesmos resultados emocionais. Nós temos que ter o entendimento de que não é o fato que exatamente vai se responsabilizar pelo acontecimento. O fato em si não é um fator desencadeador do medo, mas a forma como sentimos o fato, como ele é encarado, como é compreendido. Isso é bastante relevante para que possamos compreender as origens dos nossos medos. Muitas vezes desenvolvemos então o temor interno em relação à vida que advém de fatores psicológicos diversos. E isso suscita o medo de amar, de entristecer-se, de ser infeliz, de relacionar-se, de adoecer, de morrer, de sentir-se inadequado ou incapaz para o enfrentamento de muitas situações da vida. Joana de Ângeles nos esclarece que a criança, na impossibilidade de autodefender-se, sempre sente muito medo e vê no adulto um recurso de proteção e amparo. Quando esta proteção não acontece de maneira adequada, transforma-se na imaginação da criança em motivo de terror. Portanto, a emoção do medo pode se instalar desde muito cedo, no período de infância, por uma ignorância dos adultos em relação à forma mais adequada e eficaz de educação, de amparo e de proteção. Nesse sentido, orientação e auxílio no discernimento e na compreensão dos fatos e ocorrências é de extrema relevância. O medo pode se apresentar no corpo físico de inúmeras formas, na tensão muscular, na contração do maxilar, na rigidez de muitas partes do organismo. Estas são representações fisiológicas que são produzidas por enzimas específicas. Então, o paciente que tem todos estes sintomas de ordem fisiológica sente muito medo de perder o controle, e isso mais o fragiliza, podendo inclusive culminar em um desvario mental, se não bem controlado. E a mentora nos diz que o medo constante leva à perda de identidade, que é uma parte essencial do nosso equilíbrio individual.
A identidade é uma característica básica para o comportamento e a vida, sendo, portanto, de extrema relevância. E Joana de Ângeles novamente nos fala do período de infância, quando faltam os meios de defesa, a criança tomba na maquinação infeliz do adulto e torna-se muitas vezes rígida, não cedendo às lágrimas, ao desespero, para não reagir e muitas vezes não sofrer represálias. Dessa maneira, refugia-se na ira sob controle, que por vezes se prolonga por toda a vida e gera então essas problemáticas advindas da manifestação do medo. O medo também impede a naturalidade no comportamento, a atividade espontânea, porque o indivíduo encontra-se sempre sob tensão. Não consegue fazer emergir as suas características de espontaneidade, de naturalidade diante da vida, que vão favorecer a convivência com os demais e também o seu posicionamento diante da vida. O indivíduo dominado pelo medo, por esta ira contínua, muitas vezes não tem valor para liberar-se em uma catarse normal, de dissolução do medo. Neste processo é fundamental a conscientização do medo, do próprio medo, de maneira que possa se fazer uma recuperação desta infância que foi atormentada, a fim de que possam ser tomadas providências para liberar-se da rigidez muscular, da tensão emocional e favorecer a própria qualidade de vida e readquirir a alegria de viver, fundamental para a nossa existência terrestre. O medo da morte, de acordo com a benfeitora espiritual, é um dos mais comuns e advém de heranças ancestrais, de crenças religiosas e superstições que consideram Deus como um ser punitivo. O materialismo também é responsável pelo medo da morte, porque reduz a vida ao nada com a extinção do corpo físico e desta forma figura como uma tragédia. Então, muitos conflitos são gerados através destes processos de mecanismos de reparação que surgem através do inconsciente e que se apresentam na forma de muitos medos. Estes conflitos gerados devem ser trabalhados em um processo psicoterapêutico adequado. Então, através de um psicoterapeuta habilitado, do esforço do paciente, pode acontecer a libertação da ira sob controle e da amargura. O indivíduo consegue assim conscientizar-se sobre os seus próprios limites e também sobre as infinitas possibilidades que estão ao seu alcance para a sua evolução moral e intelectual. Dessa forma, o indivíduo pode apresentar o desejo real de autorrealizar-se e de ser feliz. E esta libertação do controle inconsciente dos sentimentos perturbadores de nossa vida pode gerar a nossa autorrealização. Através de uma autoanálise cuidadosa, nós podemos identificar as nossas dificuldades e trabalhá-las. E Joana de Ângeles nos diz que é muito natural que ainda permaneçamos com alguns receios acerca daquilo que é desconhecido. Mas no momento em que identificamos uma determinada situação, podemos agir diante dela com discernimento e com naturalidade. Esta se configura como uma atitude saudável perante a vida e a si mesmo. Amigos, esta foi a mensagem do dia de hoje. Agradeço a participação de todos vocês aqui no canal Messe de Luz. Convido que se inscrevam e que também ativem o sininho para que possam receber notificações de vídeos novos. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e nos vemos em breve.